Tem causo que o povo conta baixinho, tem causo que o povo conta baixinho. Não porque dá medo na hora, mas porque é um medo que continua ecoando depois, sabe? Fica com você. Pensa numa cidadezinha, daquelas bem pequenas, que mal aparecem no mapa. Lá existia uma regra muito estranha, que ninguém nunca explicava direito, mas todo mundo obedecia sem questionar. Era simples e assustadora. Quando alguém morria, o nome dessa pessoa não podia ser dito em voz alta por 7 dias. 7 dias inteiros. Nem dentro de casa, nem na rua, nem mesmo na igreja durante as preces. O nome simplesmente desaparecia das conversas. A maioria das pessoas dizia que era uma forma de respeito, um luto silencioso. Outros, mais céticos, falavam que era só superstição antiga, coisa que os avós inventaram para ensinar os mais novos a ter reverência. Mas a verdade é que ninguém se atrevia a quebrar essa regra. Ninguém. O que se ouvia pelos cantos sussurrado era que quando alguém teimava e falava o nome do falecido antes da hora, a casa da pessoa ficava diferente. Não era uma casa que ficava gelada ou mais escura, não. Era uma sensação diferente, como se de repente ela tivesse ocupada demais, né, cheia de uma presença que não deveria estar ali. A história que solidificou essa crença, que fez até o mais descrente se calar, é a do Francisco, caso que todos conhecem. Francisco era um rapaz novo, daqueles que todo mundo na cidade gostava, sempre com um sorriso no rosto, pronto para ajudar, uma alma boa de verdade. A vida dele foi interrompida de forma trágica, um acidente besta. Uma estrada molhada depois da chuva, uma curva mal iluminada que ele já tinha feito 1000 vezes, foi rápido e a cidade inteira sentiu o golpe. No velório, o clima era pesado, um silêncio que doía nos ouvidos. Ninguém, absolutamente ninguém, pronunciava o nome Francisco. As pessoas se referiam a ele como ele, o menino, o coitado. Era um acordo tácito, uma proteção coletiva. A dor era imensa, mas o medo da tradição era ainda maior. Os dias foram se passando nesse luto mudo. Foi na 3ª noite após o enterro que tudo mudou. A irmã mais nova do Francisco, exausta, de tanto chorar acabada pela dor e pelo cansaço, estava na cozinha com a mãe. Em um momento de desabafo, de pura saudade, ela virou para a mãe e falou, quase sem perceber o que estava fazendo: "Mãe, eu sonhei com o Francisco essa noite." Naquele instante, o mundo pareceu parar. O barulho suave de um talher que a mãe segurava cessou no ar. A conversa baixa na sala ao lado morreu. A mãe do Francisco ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Ela não brigou com a filha, não gritou. Com uma voz trêmula, que mal saía, ela só pediu para a filha repetir. E a menina, ainda sem entender a gravidade do que tinha feito, repetiu: "Eu sonhei com o Francisco." O nome dele soou claro e nítido na casa silenciosa, como quando a gente chama alguém que está no outro cômodo. Naquela mesma noite, a casa começou a mudar. Começou com rangidos, mas não eram os estalos normais da madeira velha se ajustando ao frio da noite. Não era o vento batendo nas janelas. Eram passos lentos, deliberados, passos que eram conhecidos demais para serem de um estranho, mas ao mesmo tempo estranhos demais para serem considerados normais. Eles ecoavam pela casa vazia, subindo a escada, andando pelo corredor. A mãe, deitada na cama, acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha. Ela sentiu alguém se sentar na beira da sua cama. Ela não abriu os olhos, paralisada pelo medo, não viu um rosto, não viu uma forma, só sentiu o peso inconfundível afundando o colchão, exatamente no mesmo lugar onde o Francisco costumava sentar quando era criança e corria para o quarto dela com medo de trovão. Ela ficou ali, sem respirar, até o sol raiar. De manhã, quando a coragem finalmente veio, ela olhou para a cama. A marca estava lá, o colchão ainda estava fundo, afundado, como se alguém tivesse ficado sentado ali por horas. O travesseiro ao lado do dela estava amassado. Não havia explicação. Nos dias que se seguiram, o terror só aumentou. Quem passava na calçada em frente à casa jurava ouvir uma voz lá dentro. Não era um grito, nem uma conversa, era um sussurro constante chamando o nome do Francisco. Era como se alguém dentro da casa estivesse chamando por ele sem parar. Mas o detalhe final, aquele que cravou o medo no coração da cidade para sempre, aconteceu exatamente no 7º dia. No momento preciso em que o prazo de silêncio acabou, a mãe, reunindo toda a força que lhe restava, foi até a sala. Tremendo da cabeça aos pés, ela respirou fundo e, pela primeira vez desde o enterro, disse o nome do filho em voz alta, numa tentativa de quebrar o
que quer que estivesse acontecendo. Francisco! No exato segundo em que o nome saiu dos seus lábios, a porta da frente da casa, que estava fechada e trancada, se abriu sozinha, lentamente. E depois, com um clique seco, fechou. Por dentro, depois daquele dia, a casa ficou vazia. Literalmente vazia. A família se mudou e nunca mais voltou. Ninguém nunca mais conseguiu morar lá, não porque viam assombrações ou vultos, era algo muito pior. Todo mundo que tentava passar uma noite ali sentia a mesma coisa avassaladora, a sensação de que alguém tinha sido chamado e tinha vindo e estava esperando. Desde então, naquela cidadezinha, ninguém mais ousa perguntar o nome dos mortos antes do tempo. E se por acaso algum desavisado ou jovem teimoso se esquece, sempre tem um velho por perto que puxa a pessoa pelo braço, olha no fundo dos olhos e avisa, com a voz grave: cuidado, meu filho. Tem coisa que não volta porque não quer. Volta porque foi chamada. E agora eu pergunto pra vocês, já ouviram algum caso parecido? Uma história onde o verdadeiro perigo não está no que você vê, mas no que você fala. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se na sua cidade tem alguma regra estranha, alguma superstição que todo mundo segue, mas ninguém explica direito? Se você curtiu essa história e quer mais causos sombrios como esse, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com aquele amigo que também adora um bom arrepio e, claro, de seguir o nosso canal, porque às vezes o silêncio é a única coisa que consegue manter certas portas fechadas. Obrigado por assistir e até a próxima.